fale sobre perdão. Você já precisou perdoar alguém e como foi? Precisei. Eu sou muito fácil de liberar perdão, sabe? Porque, meu Deus, o que eu fiz e o Senhor me perdoou. Não vou dizer a vocês que, ai, mamão com açúcar. Às vezes a gente dá uma relutadinha, né? Mas eu liberei, principalmente no início, né? Porque eu fui muito julgada, eu fui muito apedrejada. Pessoas me falaram assim, eu não vou falar quem, mas eu quero que você vá pro fundo do poço mesmo, eu quero que você... tudo de ruim, né? E aí depois que eu conheci a Cristo, eu perdoei. E eu entreguei essa pessoa ao Senhor. É importante essa questão do perdão, porque nós fomos perdoados. E assim, se nós fomos perdoados por Ele, se Ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, então nós temos que liberar esse perdão também. Até porque nós não somos dignos, né, de merecer nada. E a oração a oração que Jesus nos ensinou, ela fala sobre o perdão. É uma via de mão dupla. Perdoai-vos a quem vos tem ofendido. Isso. Então, se você quer perdão, viver com Ele, se você quer, eu acho até que não tem como você ser uma nova criatura se você não perdoou. Porque você não vai entender o preço que Ele pagou por você e não vai entender que você foi perdoado. E muitas das vezes a gente acha que o perdão é sobre o outro, não é sobre o outro. O perdão é sobre nós. O perdão, ele nunca vai ser sobre quem lhe magoou. Mas isso acontece muito comigo. Esses dias, há um mês atrás eu me questionei. Eu disse, Senhor, mas sempre é eu que tenho que pedir perdão, sendo que não fui eu que fiz nada. Abacu. E aí... Questionando o Senhor. Foi. E aí o Senhor é tão amoroso. Que ele disse, mas não é sobre você, não é sobre o outro, é sobre você. Sobre você. Quem se livra somos nós. Aí eu disse, tá bom, é pra perdoar, então vamos lá de novo, pedir perdão. Isso. Eu tenho Quantas vezes você tem que perdoar? 70? Vezes 7. Vezes 7, a palavra diz. Todos os dias. Então, e aí eu disse, então vamos. Mais uma vez. E porque outra, quem se cura somos nós. Somos nós. O perdão, ele não vai dizer nada sobre o outro, ele vai dizer sobre você. Isso. E o que o Senhor passou na cruz? Né? A pessoa tá lá na cruz, todo arrebentado e dizer, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Realmente a gente não sabe o que a gente faz. Isso. Então imagine o outro. Então assim, e quando a gente perdoa, a gente libera aquela pessoa de nós. Mesmo que ela não tenha lhe perdoado, mas quando você perdoa ela, você libera ela de você. Isso. Já passei por isso. Brevemente, vou trazer aqui rapidinho. Quando eu estava no hospital com a Alicia, no primeiro internamento, o Senhor pediu que eu renunciasse 3 coisas. Na verdade, que eu obedecesse a Ele, né? Com 3 coisas que Ele queria que eu fizesse. E uma delas era perdoar. E assim, eu não entendia que eu precisava perdoar aquela pessoa. Porque era ela que tinha me magoado. Aí eu disse, Senhor, por quê? É tão claro, Ele fala aqui, né, no nosso coração. Eu disse, Senhor, mas eu não fiz nada. Só que aquilo me machucava, sabe? Aquilo me trazia muitas dúvidas. Eu vivia aprisionada aquilo ali, vivia querendo, sabe, buscando indícios de que aquilo ali estava acontecendo realmente. E o Senhor disse, você vai lá e vai pedir perdão a ela. E eu disse, por quê? Por que eu? E aí no meu aniversário, eu lembro, 2023, 25 de setembro, eu me presenteei liberando o perdão. E quando eu fui perdoar essa pessoa disse que não tinha nada do que me perdoar. Mas que depois ela falou, né, que talvez quem teria que me perdoar seria ela e mais a outra pessoa, né, que teria que me pedir perdão. Seria ela e mais outra pessoa. E aí eu entendi ali, sabe, tudo ficou mais claro, porque eu ficava assim, a pior coisa é a dúvida, será que isso está acontecendo mesmo? Será que é verdade mesmo? Será que eu não estou julgando em vão? Será que eu não estou julgando injustamente? Só que o Espírito Santo, ele nos revela, ele começa a nos mostrar as coisas. E ali eu tive a certeza que realmente
acontecia aquilo que me perturbava, que era verdade mesmo. Porém, eu fui para pedir o perdão. E aquilo ali me libertou de uma forma, de um jeito que não tem explicação, só perdoando, né? Talvez mais na frente eu entre com detalhes, não sei, né? A direção quem deve é o Espírito Santo, mas foi isso que o Senhor fez, né? E eu entendi. Bom, vamos lá. Superação. Momento mais difícil da sua vida. Ai, meu Deus. Na verdade, eu tive vários momentos. Ai, meu Deus, todo mundo dizendo a vocês. Já tá enchendo os olhos de lágrimas, gente. Case sendo case. Gente, eu sou muito melancólica, eu sou muito manteiga. E um dos... Tive vários. Eu não digo a vocês que minha vida é uma crônica. Vocês não estão entendendo. E o primeiro foi no início da minha caminhada cristã. Eu passei muitas dificuldades. Muitas dificuldades mesmo. Dificuldades, assim... Eu sei o que é passar fome, sabe? Essa foi uma superação. Hoje, eu vejo minha casa não faltar nada. De verdade, não faltar nada, né? Glória a Deus. E assim, eu passei muita necessidade no início. Graças a Deus, o Senhor levantou pessoas para me ajudar, né? Ajudar minha família, né? E a outra superação foi quando Caleb nasceu. Porque uma semana antes eu tinha assistido aquele filme, O Milagre da Fé. Que a mãe que perde o filho é aquela criança que cai no gelo, sabe? Ela cai no gelo e aí demoram a encontram e aí o menino morre e aí ela pede o Espírito Santo para trazer ele de volta. E ele traz. E quando Caleb nasceu, Caleb nasceu sem respirar, né? E aí, na hora que elas estavam me dando os pontos, foi parto normal. E eu sentia que ele estava gemendo, eu ouvi, eu disse, doutora, ele não está bem. Ela disse, ele não está bem, o que está acontecendo com ele? E eu via que elas estavam tentando botar ele para ele respirar, porque ele não sabia respirar. E aí, na hora, eu me lembrei do filme. E aí, ela disse, mas ele vai ter que ficar no oxigênio. Aí eu disse, foi o Senhor que me deu, então o Senhor faça como o Senhor quiser. E ela disse, ele vai ter que ficar mais ou menos umas 4 horas no oxigênio. E aí eu tava na mesa, na maca, né? Eu disse, foi o Senhor que me deu, então o Senhor faça como o Senhor quiser, né? É assim. E aí, não foi 2 horas. Elas vieram e disse, e a roupinha dele? E aí, quando me deu a roupinha dele, ela disse, ele já tá vindo, viu? Não chegou às 4 horas, ele veio antes. Então, assim, Caleb foi um milagre, né, do Senhor, porque foi um parto demorado, muito demorado. Depois ele quebrou a clavícula, olha, foi um sucesso. Mas foi isso, né? Porque quando ela disse que ele vai ficar no oxigênio, o recém-nascido, a gente já pensa logo, se ele não conseguir respirar. Ele engoliu muito líquido e foi isso. E aí com 2 horas, ela disse que ele tinha que ficar 4 horas, mas com menos de 2 horas ele veio, né? Pra elas pegarem a roupinha e o Senhor trouxe ele. É a oração mais difícil para uma mãe. Senhor, foi o Senhor que me deu, então está em tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Somos testemunhas vivas disso. Não tem como não lembrar. E a gente deixa na mão dele e ele faz o melhor sempre. Porque a palavra dele diz, né, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Então a gente só espera. E quem caminha com ele conhece essa boa vontade dele. E na hora que eu estava deitada, eu lembrei do filme, né? Quando eu disse, Senhor, o Espírito Santo foi o Senhor que me deu. Antes né? de ser meu, é seu. É seu, desde a barriga. Verdade. E faça o que o Senhor quiser. Ele ficou no capacete de oxigênio. E aí depois ele voltou. Foi isso. Amém. Me fale sobre renúncias. Ai. Eu já renunciei. A gente
se renuncia todos os dias, né? Mas algo que o Senhor me fez renunciar foi a loja, né? Que foi Ele que me deu. E assim foi comigo, assim foi com ela. Através de Verônica. Trabalhar de Deus. Antes de Verônica se converter, né? Totalmente ao Senhor, ela me deu a loja, deu. Aqui é seu. É seu. E aquilo ali... Tem muitas pessoas que ainda... Mas ninguém vai entender porque o Senhor falou foi com ela, o Senhor falou foi comigo. Então as pessoas não vão compreender. Acham que é grande demais, sabe? Mas maior é Ele. E aí eu tava ali, né? Eu tenho vários sonhos. E eu disse, não, agora com a loja eu vou conseguir minha casa, né? É um sonho muito grande que eu e meu esposo nós temos. Porque assim, a gente já passou por muita dificuldade ali na casa, porque chove, molha, não é um espaço arejado para os meninos, enfim. Mas eu sou muito grata ao Senhor por onde a gente tá, sabe? E eu sou grata demais a Ele e o Senhor sabe. E foi a loja, né, que Ele me deu, então, porque eu não renunciei somente à loja, eu renunciei o sucesso, eu renunciei os meus sonhos, eu renunciei uma qualidade de vida melhor, porque a loja podia me proporcionar isso, e estava até me proporcionando, e aí, o que aconteceu? Ela me deu a loja, estava no ápice do sucesso, visualizações lá em cima, e eu sempre trazia uma palavra até do Senhor. No YouTube, até no Google. No Google. Quando botava lá, já aparecia meu rosto. E assim, tava visualizações, mais de 50 mil visualizações. Eu nunca imaginei que chegaria nessa proporção. Gente, mas me lembrou até quando Jesus é tentado também no deserto, que Satanás pede para que ele se prostre e diz que ofereceria tudo aquilo. Então, assim, a gente é tentado a todo tempo, Isso. né? E assim, isso mexe. É por isso que a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda aqui a trabalhar esse meu ego, a lidar com elogios, a lidar com isso, a lidar com aquilo. Porque mexe, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que pedir ajuda, né, Cris? Isso, e aí foi quando tava tudo dando. Só que aí o que aconteceu? Eu nunca tive regalias de nada. Sempre foi ali, tudo no contadinho, e eu sempre fui grata ao Senhor por isso, e Ele sabe. Isso. Então, eu sempre busquei ao Senhor pelo que Ele era, e não pelo que Ele podia fazer. Porque Ele puder fazer, a gente sabe o que Ele faz. Verdade. Então, eu sempre busquei ao Senhor pelo que Ele era. E aí, quando começou isso do ápice da loja, eu comecei a buscar pelo que Ele podia fazer, e não pelo que Ele era. Então, foi aí onde o processo todo começou. E Deus nunca vai te dar nada que roube a glória dele. Isso. O lugar é dele. Ele começou a trabalhar em mim no sentido de... Ele começou a suprir umas coisas que eu ficava assim, sem entender. Né? Teve momentos mesmo no início do ano, que eu estava na loja no primeiro ano, o IPTU da loja foi pago, eu não sei como foi que aquele negócio foi pago. Sendo que isso não era para que ele ia suprir da loja, era para me ensinar, que ele ia me mandar renunciar, que quem ia suprir era ele. Ele já vinha me mostrando ali, só que eu não estava entendendo. Eu já tive mês de aluguel pago, e ali já foi o Senhor me mostrando que ele ia suprir, só que eu não entendia naquele momento. É verdade. E aí eu comecei a buscar ele pelo que ele fazia, não pelo que ele era. Aí teve um momento que as coisas deu uma desandada. E aí, quando tudo começou a voltar ao normal, que foi no final do ano, eu fiz uma oração, né? Eu disse, o Senhor usou, né? Depois, o Senhor usou Verônica em algumas coisas, o Senhor já vinha falando com ela, e eu fiz uma oração no culto de final de virada. Eu disse, Senhor, não quero lhe pedir nada, eu quero só ser amigo íntimo do Senhor e estar mais próxima. Essa foi a minha oração. Amém. Em dezembro. Janeiro, né? 1º de janeiro. Com 15 dias, eu passei alguns dias de recesso em casa. E aí o Senhor começou a usar Caleb. Caleb é diferente. Eu digo direto, Caleb é diferente. Ele é diferente. E o Senhor começou a usar Caleb, dizendo, a senhora tem que ficar em casa. Não é... Se eu não me engano, tem uma passagem que diz assim, né? Que os pais
vão converter o coração dos filhos e os filhos vão converter o coração dos pais, né? Assim, acho que é Salmo, não sei, mas tem assim e tem se cumprido. Isso, e aí ele chegou e disse, a senhora tem que ficar em casa, que não sei o quê. E ali o Senhor já começou a despertar, você tem que cuidar mais da sua família, que é o seu primeiro ministério. Você está negligenciando a sua família. Eu disse, aquilo ali pra mim foi... Eu disse... Aí pronto, já dei logo pra chorar. Eu disse, não, agora eu vou. Eu achava... a vida corrida. Isso, eu achava que eu sobrando pouco tempo. Que desacelerar. Eu achava, não, vou dar uma desacelerada. Eu disse assim, eu vou dar uma desacelerada, vou cuidar mais dos meninos, tal. Aí passei o recesso, fui pra loja. Quando eu cheguei, que eu botei os pés naquele shopping, eu já senti um negócio estranho, diferente. O que eu tô fazendo aqui? Aí fui pra loja. Aí é o mesmo sentimento que eu tive, né, gente? E o Senhor disse, unja a loja. Eu fui ungir. Só que ali já foi pra deixar espaço pra lá pra outra pessoa chegar. Eu entendi dessa forma. E aí, eu cheguei, eu disse, eu não quero ficar aqui mais não. Aí eu disse, Senhor, isso o Senhor já vinha falando umas coisas com a Verônica, que ela não tinha me dito nada. Eu esperei o Senhor ir mais fundo. Isso, porque meu olhar não estava... Que a gente sempre acha também assim, né? Meu Deus, será que é mesmo? Será, Senhor? Porque a loja foi Deus que deu pra ela. Eu também não entendi de início, quando ele pediu que eu desse. E aí eu fui orar. Só que antes disso eu orei, porque do lado ia fazer uma escada, aí eu disse... Senhor, é da tua vontade que eu cresça um pouquinho, porque eu pensava em trazer acessório, né, toda. Vou crescer mais um pouquinho, vai bombar, eu boto uma pessoa e vou desacelerar. Era o meu plano. Até que quando eu orei, o Senhor disse, eu quero que você feche. Quando ele disse isso a mim, sabe quando o seu mundo assim, caiu. Sonhos, estabilidade financeira... Tudo isso, você voltar a estaca zero. Não é fácil não, minha gente. Só sabe quem tá na pele. Só que a sua estabilidade tinha que estar em quem? Em Deus. E aí foi quando ele disse, a sua estabilidade está em mim. Não tá no que você não faz. Tá no que você faz, não tá no que você tem. Ele foi claro. A sua estabilidade está em mim. Não tá no que você faz, não tá no que você tem. Eu quero que você feche. E eu no início, quando ele pediu que eu te entregasse, eu disse, tá bom. O Senhor é quem sabe. Né? Eu não conheço o coração, né? A gente não conhece os pensamentos de Deus, mas eu ficava assim, né? No pensamento vinha. Aí eu disse, o Senhor me tirou dessa vida corrida, sacrificando a família, para colocar ela, uma filha tua. Eu ficava sem entender, porque eu disse... que o Senhor trabalhou Aí eu disse, Senhor, mas eu não quero estar pensando nessas coisas não. O Senhor sabe, o Senhor é quem vê o futuro, o Senhor sabe de todas as coisas. Então... eu só peço o seguinte ao Senhor, eu ficava assim, né? Eu disse, não deixa ela ficar como eu fiquei, não desvia ela do caminho, não, firme ela, eu sei que ela vai ser diferente com ela, eu sei que vai ser diferente, era bem assim a oração que eu fazia, porque ela conhece o Senhor. E eu entendi que a Brasil foi um ensinamento para mim, foi para ela e foi para mim, na escola, que o que eu aprendi foi que o que a gente tem não é nada. Não é nada não, minha gente. Pode-se dizer assim, que ontem eu tinha, hoje eu não tenho. E para quem supre é o Senhor. É o Senhor. E aí foi quando ele disse, feche. E aí eu disse, o Senhor me confirma na palavra. E aí ele me deu a passagem, porque eu me questionei. Eu disse, como é que o Senhor me dá? E agora o Senhor manda eu fechar. Porque eu fiquei pensando, a gente fica naquele negócio, será que é coisa da nossa cabeça? Né? O inimigo sofreu tanto aí dentro, subindo e descendo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Você vai entregar de mão beijada. É bem assim mesmo. E aí o Senhor me trouxe, foi quando o Senhor me deu a passagem de Abraão, quando ele pediu Isaac, que foi o filho da promessa. E aí, Abraão fez. Será que Abraão não sentiu, Abraão não sofreu? A Bíblia não diz, mas eu acredito que ele, como pai, ele sentiu sim. Só que o que importava a ele era obedecer ao Senhor. É verdade. E a confiança no Senhor. E aí, quando o Senhor viu que ele iria obedecer, chegou lá na frente do Senhor, supriu. E tinha já o cordeirinho lá para poder fazer o sacrifício. E aí ele o Senhor... confiou. Isso. E aí o Senhor disse a mim que ele iria suprir.
foi quando ele disse que minha estabilidade estava nele. Aí eu fui conversar com meu esposo. Porque quando Verônica disse, vocês dois são uma só carne. Se Deus ele confirmar você, vai confirmar ele. E eu fui conversar com ele. Eu disse, Maria, o Senhor mandou eu fechar. Ele disse, as palavras dele foram essas. Se Deus mandou você fazer, faça. Aí quando eu fui falar com Laís também é diferente. Laís tem um chamado missionário, o Senhor já está trabalhando isso em mim. Amém. E aí, quando eu fui conversar com Laís, ela chegou para mim e disse, mãe, a senhora andava muito estressada e distante. E aí o Senhor fez eu entregar porque eu estava negligenciando o meu primeiro ministério. Amém. E eu não estava buscando ele pelo que ele era, mas sim pelo que ele podia fazer. Amém. E a gente precisa buscar o Senhor pelo que ele é. Mas na frente Deus quiser fazer algo. Aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu Deus, agora que as coisas iam pra frente. Foi a sua confiança nele que ele vai fazer, sim. O Senhor veio me pedir, mas eu vou lhe obedecer. Não vou dizer a vocês que eu não senti. Eu senti, mas, como eu falei, eu prefira, e eu vou deixar isso aqui pra vocês também, prefira sofrer a dor da obediência, porque é uma dor que o Senhor ele cura e ele sara, do que sofrer a dor da desobediência e a consequência da desobediência. Porque a dor da obediência e a consequência dela virá. Pode ser aqui na terra, pode ser o galardão lá no céu. Verdade. Mas a dor da desobediência e a consequência dela é muito pior. Isso. Então é melhor você sofrer aquela dor que você sabe que o Senhor vai lhe curar. Isso. E Ele tem me curado aos poucos. Porque assim, até um tempo desse, eu perguntei ao Senhor, disse sim, e agora? E eu disse ao Senhor, você já mandou renunciar? Então se tiver sonho aqui dentro de mim que não é do Senhor, eu tire logo. Eu sou assim. Aí tem que ser sincera com ele. A nossa com relação é de amigos. Isso, e assim, ele é nosso pai. Isso. Então eu sou sincerona, eu digo, Senhor, se esse sonho que tá no meu coração. Olha, 10 anos já, eu disse bem assim, quase 10 anos já, uma peleja, esse negócio é do Senhor, porque se não for o Senhor, tire logo. Tire logo. De mim. E parece que o Senhor mas ele só tá acender. Ele está te ensinando somente a confiar nele. Isso. E aí que ele está cuidando de tudo. Entreguei. E eu perguntei até ao Senhor, né, sobre as maquiagens, os meus atendimentos, né, se era para mim entregar também. Ele disse não, que isso era para mim permanecer. Não. Por isso que ele te deu o curso, isso. a cartinha que você fez para ele no início. Aí depois foi que eu vim entender o curso, porque ele não me chamou para me ficar em 4 paredes de uma loja ali dentro. Ele me chamou para que eu saia, para que eu mostre a outras mulheres quem é ele, através da minha vida, através do que ele vai fazer. Isso. E aí eu tô nesse processo ainda. E te dando palavras para ser usada, porque se nós temos que ser uma bênção no nosso trabalho, nós temos que ser uma bênção na academia, na escola, na nossa casa, né? Quem nós somos, nós temos que ser em qualquer lugar. E a renúncia, assim, foi essa. E assim, ultimamente eu peguei algumas clientes com Yasmin. Deus colocou Yasmin, né, na minha vida também, tem sido uma bênção. E as clientes que o Senhor tem mandado, a maioria das clientes que a gente tem são clientes que são cristãs. Glória a Deus. Então o Senhor tem um trabalho aí, só que tem coisas que Ele ainda não quer que eu faça. Quero tudo no tempo certo. Né? Mas aí o curso, depois Ele me mostrou, porque o curso de verdade, irmão, assim, foi Ele que me deu. Porque eu participei do concurso e eu fui a primeira. E a minha professora Renata, né, ela disse que uma vez Deus disse pra ela assim, que olha, foi uma dificuldade pra mim fazer esse curso. Foi através daí que eu conheci Verônica também, porque ela vendia e eu comprava, né? E foi assim, um trabalho pra mim fazer esse curso, porque tudo impedia para que eu não fosse. Algo que era pra durar 3 meses, eu acho, durou 6 meses. E assim, Renata disse que o Senhor disse pra ela que era para ela insistir. Não era pra ela me deixar, e sim permanecer. E aí foi quando ela me ensinou as maquiagens, ela me ensinou o cabelo. E hoje eu tô atuando nisso, para a glória do Senhor. E assim, tendo mais tempo de qualidade, os filhos. E não só... E tá faltando? Não. E não só sobre tempo confiar. de qualidade, os meus filhos, o meu ministério que eu deixei. Isso. Eu tinha deixado, eu não estava me doando como eu me doava antes. Isso. E aí eu entrei, teve um processo na igreja, eu entrei no ministério. E foi bem, eu estava adentrando no ministério bem na época que o Senhor mandou eu renunciar à loja.
eu estava renunciando à loja e adentrando no ministério Amém. de louvor. Glória a Deus. Então eu já vi que foi isso, trabalhar de Deus. Porque assim, e não é errado. Você ter, o Senhor, Ele quer, porque Ele é dono da prata, Ele quer que a gente tenha, viva uma vida estável, confiando nele. Confiando nele. Não é errado você ter sua casa. Não é errado. Errado é quando você coloca essas coisas acima dele. É verdade. É tanto que a palavra diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe do que a gente precisa. E como eu disse pra ele, eu disse... Ele supre. Ele supre. Olha, e assim, o pão o Senhor nosso trouxe... de cada dia nos dai hoje. E ele ainda dá a manteiga, o queijo? O queijo, pois é. E assim, na época, quando foi pra renunciar, que ele disse a mim, ele me trouxe a Casey quando casou. Que só trabalhava em Guimarães, eu fazia a unha, até hoje eu ainda faço, sem nenhuma utilidade. E tinha meses que chegava assim, só sobrou o dízimo. Eu digo, olha, deu o dízimo, e às vezes só sobrou o pão de hoje. Aí a Guimarães disse, só sobrou esse daqui. Eu disse, amanhã Deus proverá. E aí no dia seguinte, as clientes mandavam mensagem, que eles fazem minha unha hoje de tarde. Glória a Deus. E aí o Senhor veio me mostrando. E o suprir que ele foi. E o suprir que ele fez durante a loja, de suprir IPTU, de suprir aluguel, de usar pessoas para me ajudar, foi ele já me mostrando que quem vai suprir é ele. Porque a minha estabilidade precisa estar nele. Isso mesmo. E aí, sobre críticas, fui muito criticada, até hoje sou, né? Porque ninguém vai entender. Muitas pessoas já disseram assim, porque você tem tudo para crescer. Mas eu não quero que o Senhor olhe para mim, eu não quero ser olhada para Deus, porque disseram assim, você era empresária e agora está em casa. Mas o Senhor não me vê como empresária, o Senhor me vê como filha. Isso. E eu não quero ser vista como, empresária, eu quero ser vista como Casey, a filha de Deus. Isso. Que Ele guarda, que Ele cuida, que Ele faz, isso. que Ele supre, que Ele ama. Eu quero ser vista assim, porque quando eu for para o céu, quando o Senhor nos levar, a gente não vai levar cargo de igreja. A gente Ele não vai chamar... Casey, vem aqui. Empresária Casey, não. Regente de psicóloga tal. Advogada tal. Não. Pelo nome. Pelo nome. Então... Até mesmo ministérios da igreja. Ele não vai chamar missionária tal, pastor tal, não. Ele vai chamar pelo nome. Então a gente tem que honrar o nosso nome e sermos, né, quem nós somos, quem nós fomos chamados para ser, nele. Em Cristo. É isso. Amém. Amém. Para quem não conhece nossa história, para quem está chegando aqui no YouTube agora, tem um link do Instagram, Isso. que lá tem a live, sabe, sobre a loja. Eu tinha uma loja e aí o Senhor pediu para renunciar e lá tem toda a história. E a loja foi passada para Casey. E aí o Senhor pediu também para me renunciar. E é isso. É uma história que só nós vivendo mesmo para entender o que o Senhor faz. E hoje nós compreendemos. Sobre renúncia, existem coisas que nem todo mundo vai entender. Porque o Senhor falou a você. Ele não falou aos outros. Ele não falou aos outros, então é você que tem que carregar. Quando as pessoas vierem perguntar sem entender, mas eu não entendo. Realmente você não vai entender não, filho. Porque falou foi com ela, falou foi comigo. Então, né, que isso? Maior lição até hoje. Que tem. Maior lição. Lição até hoje. É quase o que você relatou obedecer. Aí como obedecer. Obedecer, obediência acima de tudo. E quando o Senhor mandar você fazer alguma coisa, seja rápido. Porque a nossa obediência, ele precisa ser imediata. Foi algo que ele me ensinou. Isso. E ter mais empatia com o outro. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que é que está por trás. Por trás. Às vezes a gente chega na igreja, em qualquer lugar, com um sorrisão no rosto. E a gente não sabe o que aquela pessoa está carregando por trás daquele sorriso. Isso. Então a gente precisa ser mais sensível a isso. É igual em restaurante, eu já me deparei com pessoas que às vezes vêm servir tão mal-humoradas assim, sabe? Só que aí quem tá do outro lado, a pessoa que tá ali, a gente tem que buscar entender, porque tem algo por trás. Aquela pessoa não chegou ali
triste, mal-humorada daquele jeito por nada. Não, tem que haver alguma coisa. Às vezes a pessoa passou por tanta coisa até chegar no trabalho, que a gente tem que, assim, como ela disse, ter empatia, olhar com o olhar de Cristo, de misericórdia para as pessoas, né? Se importar mais com o outro, perguntar, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? E assim, existem coisas que são óbvias. Não precisa a gente perguntar ao Senhor algo que a gente sabe que tem que fazer. Que a Bíblia lá diz que tem que ser feita. Aí eu vou perguntar ao Senhor se eu tenho que ter empatia com fulano. Sendo que eu tenho que ter empatia com fulano, sendo que é óbvio. Tá na palavra. É para se seguir. É verdade. O que Jesus melhorou em você, que você não sabia que precisava melhorar? Eu falo demais. Eu tô aprendendo isso. E o Senhor me ensinou a calar mais. Que isso? Ser tardio no falar e longânimo no ouvir. No ouvir Eu mais. sou muito observadora. É uma característica que o Senhor botou em mim que eu já vi que assim, né? Quem é muito observador não é observar, é o dom de discernimento. E eu aprendi, porque sempre eu falava tudo. Às vezes eu estava tão feliz com o que estava acontecendo e ali eu já queria falar, sendo que nem todo mundo vai estar feliz com a sua felicidade. Isso é fato. Verdade. E aí eu aprendi a falar menos e ser tardio no falar e longânimo no ouvir. Isso eu aprendi, assim, tenho que aprender mais, não estou ainda 100% nisso. Com Cristo. Mas tenho aprendido isso, a ouvir mais, a ver mais, analisar mais, mas não com um olhar crítico. Mas no olhar, assim, de você entender o que está acontecendo. Porque nem sempre a gente tem que olhar para o outro já com aquele olhar crítico. As minhas palavras, sabe? Eu falo demais também, é o que eu tenho pedido. Inclusive, quando eu acordo pela manhã, eu falo assim, né? Deu o meu bom dia, né? O meu primeiro bom dia do Espírito Santo. Eu digo, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Antes de levantar da cama, no pensamento ali eu já estou dando bom dia. E logo depois eu falo bem assim, eu disse, Senhor, coloca um guardião impiedoso na minha boca, para que ele guarde, para que ele refreie a minha língua, para que eu não fale demais e que eu ouça mais e que eu só fale as tuas palavras. Eu tenho pedido isso todos os dias a ele, para que ele me ajude, porque isso é de quem é muito comunicativo. Eu sou muito comunicativa e aí a gente quer atropelar as palavras. Isso. E às vezes naquele atropelar, você não parou para ouvir a voz dele, porque você atropelou tudo e você falou o que não era para falar. E às vezes ela falando demais, coisa que não é para falar, até na nossa vida mesmo, porque tem coisas... O sábio, ele ouve mais. Isso, e aí assim, é o que eu tenho... Pessoas tolas falam muito e atropela tudo. Então a gente precisa pedir a ajuda do Senhor. Eu tenho aprendido. Barreiras que foram quebradas e desafios vencidos. O medo. O medo, que você já citou logo no início, né? O medo, né? Assim, eu sempre tive medo. Principalmente, assim, o louvor para mim é a forma que eu mostro para o Senhor o amor que eu tenho por Ele. Eu sempre gostei de cantar. E assim, eu não tenho lá essas vozes. Mas eu sei que o Senhor não se importa com isso. A gente vai melhorando cada dia. Ele busca mas assim, os verdadeiros adoradores. Isso, aí eu ouvi muita coisa, sabe? Quando eu comecei logo, né, pra cantar. Porque Satanás, ele investe naquilo que sabe que é onde o Senhor vai nos usar. E aí eu ouvi muita coisa, eu tinha muito medo. Olha, eu já cheguei de subir no altar, eu me tremia igual uma vara verde. Eu me tremia igual uma vara verde. Hoje estou melhorando um pouco mais em relação a isso, mas o medo é algo que, assim, não quebrei totalmente as barreiras. Mas a maior, eu acredito que sim. Toda vez que ele vem, eu já digo, olha, o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. Né? Sempre que o medo vier até você, diga logo, o perfeito amor lança fora todo medo. Orando a palavra, importante. E ali o Senhor age. O maior avanço em Cristo até hoje. Ai, meu Deus. Quer uma água? O maior avanço. O maior avanço em Cristo. Em Cristo, a sua conversão. Ai, Senhor, é sério? Porque assim, o que eu fui lá atrás, sabe? Eu até comentei isso esses dias. Eu não imaginava hoje estar na igreja, sabe?
E assim, eu nunca me achei capaz de Mas isso é conseguir uma pessoa para Cristo. Isso é bom. Então, isso é bom, mas só que assim, eram capazes, porque assim, a você entender que nós não somos capazes, Deus capacita é uma coisa. Isso. E você colocar isso acima de Deus é outra. Então eu colocava isso muito acima de Deus. Ah, não sou capaz. Deus usa outras pessoas, que não sei o quê. Como se não fosse ele que fosse fazer. Isso. Né? Ele só queria te usar. E aí veio a conversão de Verônica. E eu que disse, conversão? Meu Deus, eu até disse assim, eu disse, acho que eu não vou converter ninguém, não, porque hoje eu falo da palavra. Isso é muito engraçado. Porque a gente tem que levar o evangelho, né? Eu disse, meu Deus, até a data de hoje. Alguém já se converteu? Eu fico pensando, né? Eu disse, oh, meu Deus! Alguém já se converteu porque eu levei a palavra? Porque diz, né, que a gente tem que levar a palavra. Gente, como Deus não ama, Deus ama essa menina, porque ela adora ele em espírito e em verdade. É assim, eu digo, porque não adianta eu esconder, que ele sabe o que eu tô sentindo. Aí eu disse, eu ficava, eu digo, bicho, nunca converti. Porque não é a gente que converte, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Só que eu ficava assim, eu disse... Eu ficava me policiando, eu dizia, Virgem, acho que eu não mostro Cristo não, quando eu vou, porque o povo não se converte. Oh, meu Deus! Assim, né? Até que chegou uma vez, uma moça no ônibus disse assim... Mas ele tá te levando para essa direção. Você vai dar muitos frutos agora. E aí porque ele tá colocando você na direção certa. E aí uma moça disse bem assim, você é diferente, menina. Aí eu disse, diferente. Eu já ouvi isso também. Você carrega um negócio diferente. Eu digo, é Cristo. É Cristo, é bem isso mesmo, gente. Quando as pessoas falam assim. Eu disse isso, eu também sou. Eu digo, então, por isso que você tem diferença, que o Espírito Santo testificou. E aí, assim, eu digo pela conversão de Verônica, porque foi algo assim que eu não imaginava que ia acontecer. Eu não imaginava. Foi o milagre da água pro vinho, não foi? O milagre que Jesus fez na festa de casamento. Você não tem noção, aqui. não. Porque, assim, eu olhava assim, eu dizia, ai, meu Deus, eu ficava, né? Chega, tá aí o microfone, é assim mesmo. Eu vou segurar ele, é melhor. Então vá, segura. E aí eu ficava assim, eu disse, meu Deus, esse negócio... Verônica. E Deus colocou assim, sabe? Uma coisa tão grande, assim, que parecia pra ela tão grande. Isso. Porque essa pessoa, Senhor... E aí eu fiquei, né? Eu disse, realmente ela não ia se sentir capaz, não. Não, porque eu fiquei quando assim... ela via, né, Casey? Verônica sempre teve esse coraçãozão bom. Sempre teve. Ela é esse coraçãozão ele bom. Que deu. Né? É uma característica que o Senhor deu a ela. Mas pense como era de turrona. Que eu dizia, meu Deus, como ela é teimosa. E aí, nesse desentendimento que a gente teve, né? Reconheço. Eu disse, vou perder meu emprego agora. Porque eu enfrentei ela de uma forma que não fui eu. Não fui eu que enfrentei. A gente tava na loja, eu vou contar, a gente tem que contar isso. A gente tava na loja e tava uns vestidos na promoção. E eu nunca fui aquele tipo de pessoa, aquela vendedora que mentia para o cliente. Dizia, tá bonito sentar. Eu sempre dizia a verdade e era algo que ela prezava, né? Ela sempre diga a verdade para cliente. Só que nesse dia ela chegou e disse assim, diga pra ela que já tem gente no provador provando vestido. Aí eu peguei o celular e esse mesmo celularzinho aqui, eu disse, se você quiser falar a ela, você fala. Agora eu não vou dizer não. Ah, porque é uma besteira, Deus não liga pra essas coisas, não. Eu disse, mulher... Vai, mulher, pra acelerar a venda. Pra acelerar, eu digo, mas a mulher já quer o vestido. Aí, minha filha, ultrapassando os princípios ela e tava valores. Passando por umas coisas que era já o Senhor trabalhando nela. E aí foi quando tá certo. E aí chegou uma enviada do Satanás na loja, que ali foi enviada. E disse bem assim, bem que vendedor mesmo vai pro inferno. Eu digo, você, porque eu não vou não. Na hora saiu assim, espontâneo. Eu digo, você, porque eu não vou pro inferno não. Porque eu vejo muitas vendedoras aí que é cristãs, eu conheço, que elas vendem, são ótimas vendedoras, não precisa estar mentindo pra cliente, não. Mentindo pra cliente. A gente tem que acabar com isso, gente. É isso, a gente tem que acabar com isso. Princípios e valores são inegociáveis. A gente acha que só vai vender se mentir. Ai, e aí você vai plantando. Como é que você planta um tomate, você vai querer colher a cebola depois? Não, você vai colher o que você plantou. Isso, e algo que eu ouvi. O diabo, ele é o pai da mentira. Isso. Se você anda com ela na boca, você tem ele como sogro. Isso.
Você quer ter E Satanás outra, como sogro? Deus não compactua com o pecado, não. De Quando o jeito pecado entra, Deus sai de cena. A Isso. gente tem que ver Ele com quem a ama- gente anda, quem a gente busca. Isso, ele ama o pecador, mas ele abomina o Abomina o pecado. pecado. E aí eu disse, aí chegou essa abençoada e disse essas coisas. Aí ela foi e disse, já pensou? Ela aqui agora sem querer dizer pra cliente, eu disse, aí ela, mulher, mas isso vale o seu emprego. Aí na hora que ela disse isso, eu disse, quem me colocou aqui foi Deus e só ele me tira. Aí eu falei pra ela e disse a Verônica, eu disse, mesmo você me querendo tirar daqui, porque a loja é sua, mas quem só me tira daqui é o Senhor. E isso eu já tava me tremendo por dentro, Foi, né? ela falou isso pra mim. E eu me tremendo, Foi pro banheiro fui pro depois? banheiro. Chorei. Foi pro banheiro. Nesse chorar, eu escutei uma voz no meu ouvido. O Espírito Santo disse assim, eu vou lhe honrar. Aí eu me Essa recompus. vergonha que você tá passando. Eu vou lhe honrar. Aí eu me recompus e voltei. Aí ficou aquele clima. Aí eu ainda cheguei pra ela e É disse, eu importante. disse, Ela perseverou. ficou aquele clima. Aí eu disse, olha, eu tenho Ela uma coisa pra lhe continuou. dizer. Lembra quando você me contratou, que eu disse a você, olha, eu sou cristã, eu não minto, e você ainda brincou assim. Eu fico mandando Casey fazer as coisas sabendo que ela não faz. Oi, Casey, deixa pra lá, viu? Lembra? Então, eu sou assim. Aí quando eu cheguei em casa, eu digo, Guimarães, vou perder meu emprego, acho que amanhã ela vai me demitir. A Guimarães, o que foi? Eu disse, meu filho, eu enfrentei ela, mandou eu mentir. Foi, eu enfrentei ela, acho que amanhã, oxe, ela vai arrumar outra pessoa. Não, acho que tinha Regina, né? Eu não lembro. Não lembro. Era só eu e você. Era só eu e Era. você, era. Aí ela disse, ela vai arrumar outra pessoa pra me demitir. Aí chegou num dia, outro dia, eu disse, olha, senhor, tá nas tuas mãos. Aí ela chegou toda faceira, como quem não quer nada. Aí disse, Casey, me maquia aqui, que eu vou tirar as fotos. Aí eu fui, maquiei ela. Eu disse, mulher. Aí foi quando eu falei, eu disse, olha, hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Isso aí ficou aqui, ó, na minha mente e aqui, que quando veio a minha conversão, uma das primeiras coisas que vinha era isso aí. Hoje você não entende, mas um dia você vai entender. Eu comecei a entender tudinho o que ela me falava e as situações começavam a vir assim, sabe? E assim, quem conhece Verônica e quem conviveu com ela, vê que hoje é totalmente outra pessoa. Pois é. É outra pessoa. E o maior avanço foi esse, sua conversão. Que às vezes eu olho assim, eu digo, meu Deus, como o Senhor faz? Só para as pessoas olharem e dizer, ali não foi obra do homem, não, ali Não, foi eu. Foi ele. Foi eu, porque para fazer aquilo ali, né, Foi Casey? ele. É. Porque assim... É. Não entre em detalhes, não. Não, então assim, eu não imaginava. É. Né? Eu não Mas imaginava você que também ela teve essa fosse- fase também, foi. antes de Cristo. A gente. Eu não imaginava não que ela fosse se O que tem de converter. bom em nós é só Jesus É só mesmo, ele. minha gente. Se tirar ele, não sobra Oxe, nada, não fica nada. acabou-se. Acabou-se.